Olá, leitores, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite mais uma vez. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Que o Senhor esteja presente a nos iluminar, para que eu possa falar o que for necessário e que vocês possam receber também tudo aquilo que for útil para o nosso crescimento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Bom, gente, em continuidade, aí não liguem que eu vou dar umas fungadas de vez em quando. Em continuidade à nossa formação, como eu falei no último vídeo, a gente vai começar falando sobre liturgia, porque a gente está falando que atua na liturgia, o Ministério de Leitores compõe liturgia, mas afinal de contas, o que é uma liturgia, né? Enfim, liturgia, essa palavra, ela tem origem grega. Liturgia, traduzindo, seria mais ou menos como serviço público, ou então serviço do povo, ou uma obra feita pelo povo. A liturgia, portanto, ela pode ser interpretada como qualquer ação feita pelo povo, no nosso contexto, o povo de Deus, para uma finalidade maior, que na época da Antiga Grécia podia ser uma obra pública, uma estrada, uma construção, um templo. No nosso caso, ela é uma obra nossa, do povo, mas ela tem uma finalidade maior. O quê? A nossa salvação. É prestar culto a Deus, tá ok? A liturgia, ou seja, essa oração pública de fiéis direcionada a Deus, existe na igreja desde o início. Se nós formos pegar lá no próprio Evangelho, a última ceia, ela foi justamente uma liturgia que é a base do que é a missa hoje em dia que nós temos, tá ok? Quando a gente estuda a liturgia na história, nós vemos que as espécies de liturgia que existem até hoje, que são prioritariamente a liturgia das horas e a missa, e o que mais importa para a gente aqui, o conhecimento é o da missa, ela já existe, também existe o tempo litúrgico, mas não encaixa aqui para a nossa formação. Mas esses dois movimentos, eles já existiam desde o início da igreja. Os apóstolos, eles sempre rezavam ao longo do dia, e isso é a liturgia das horas. Eles também se reuniam no dia do Senhor, que seria o dia do sol, como os antigos falavam, para se reunir e reviverem através da ceia aquele momento derradeiro de Cristo na cruz. Existe um escrito muito antigo de um santo chamado São Justino, que foi o primeiro teólogo mesmo, efetivamente, da igreja. Ele era um filósofo que se converteu e começou a desenvolver o que a gente depois denominou patrística. São Justino, ele escreveu uma carta direcionada ao imperador romano, aonde ele explicava o que acontecia numa missa, porque se pensavam coisas absurdas dos cristãos. Como existia um mito de que os cristãos comiam carne, coisa que realmente nós fazemos, só que é a carne de Cristo, se pensava que tinha canibalismo, assassinato de criança, nada a ver, né? Enfim, desde aquela época já tinha fake news contra a igreja. Então, São Justino, ele escreveu uma carta que se tornou pública, aonde ele detalha o que acontece na missa. E, meus irmãos, quando nós lemos essa carta, que eu vou botar para vocês aqui embaixo, nós vemos que desde aquela época, logo depois dos apóstolos, nós já celebrávamos basicamente a mesma missa que nós temos hoje em dia. Quando você tem gente que fala, eu prefiro a missa de sempre, que é em latim. Olha só, tudo bem, a missa tridentina ela é válida, ela é santa, igualmente. Mas quando a gente analisa qual era a missa praticada na época dos apóstolos, efetivamente a nossa missa hoje em dia, nova, ela é mais antiga com a missa original. Existia o momento das leituras dos livros antigos e das cartas dos apóstolos, e depois do próprio Evangelho, existia a explicação dessas cartas, depois a comunidade elevava preces a Deus, depois o pão era consagrado, todos comiam o pão e depois os doentes que não puderam comparecer, recebiam o pão que os diáconos, na época, enviavam para os seus doentes. Isso que eu falei para vocês não é mais ou menos a estrutura do que é uma missa hoje em dia? Então, isso era a liturgia que acontecia naquela época.
E com base nesse conhecimento, a igreja ela veio desenvolvendo ao longo dos séculos, e hoje em dia nós temos um documento que é relevantíssimo, que é a Sacrosanctum Concilium, que a gente já comentou, que o Padre Jurandir já leu com a gente em reunião, que trata da liturgia nos tempos atuais, tá ok? Mas isso é assunto para o próximo vídeo, tá bom? Leia um texto que eu vou botar sobre São Justino e vamos continuar essa formação. Deus abençoe.